Sejam todos e todas, então, bem-vindos e bem-vindas a esta nossa última aula de língua portuguesa para o concurso para juiz. Vamos fazer hoje uma revisão final de alguns pontos que eu julgo que são essenciais para esta prova. Alguns pontos da matéria não irão aparecer nessa revisão, porque eles caem ocasionalmente na prova. Mas esses pontos que nós vamos trabalhar aqui, eles com certeza correspondem a 80% das questões, porque são conteúdos que sempre vêm nas provas desta banca, ok? Então, vamos lá. Vamos prestar atenção aqui nos nossos slides. A primeira coisa que nós vamos revisar aqui é a questão do verbo, né? Para isso, é interessante que você vá lá na nossa apostila e dê uma olhadinha ali na questão do uso dos tempos verbais, certo? Qual é a diferença que existe do modo indicativo para o modo subjuntivo, né? Qual é a diferença de colocar um verbo no pretérito perfeito do indicativo e no pretérito imperfeito do indicativo, né? Nós sabemos que o pretérito perfeito indica uma ação que aconteceu no passado e foi concluída no passado, não é verdade? Eu li o livro ontem, então terminei de ler o livro ontem, né? Agora, se eu disser assim, eu lia o livro ontem, se eu troco esse tempo para o pretérito imperfeito, ok? Ele pode me dar duas ideias. Eu posso dizer assim, eu lia o livro ontem quando o telefone tocou, então algo interrompeu essa ação. Por isso que a gente diz que ele é um pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito também, ele pode indicar uma ação habitual do passado, né? Eu lia muito há uns anos atrás, há muitos anos. Eu tinha por hábito ler muito há muitos anos, ok? Certo? Então vamos dar uma olhadinha em questões, né, desse conteúdo, como é que isso pode vir na nossa prova. Antes, porém, vamos prestar atenção aqui no quadro. E eu sei que eu tenho insistido muito nesse ponto nas nossas aulas, nas nossas últimas aulas principalmente, mas é necessário que isso seja feito, porque isso aqui é uma questão que sempre aparece em tudo que é prova, né? Que é a questão da correlação dos tempos verbais. De novo eu vou colocar isso aqui, já colocamos algumas vezes, correlação dos tempos verbais, certo? Só de ouvir esse nome, eu tenho certeza de que você já sabe do que se trata e você já sabe o que eu vou falar aqui, né? O que nós vamos dizer aqui? Quando eu tenho um período composto, ou seja, um período constituído por mais de uma oração, neste caso aqui estou falando de um período que tenha duas orações, certo? Sempre que o verbo de uma das orações estiver no futuro do presente, do indicativo, no futuro do presente do indicativo, não é? O que significa dizer isso? Eu cantarei, tu cantarás, ele cantará. Eu estudarei, tu estudarás, ele estudará. Eu farei, tu farás, ele fará. Então, se um dos verbos estiver no futuro do presente do indicativo, o verbo da segunda oração, fatalmente, ele tem que ser flexionado no futuro do subjuntivo. Quando eu cantar, quando tu cantares, quando ele cantar. Quando eu correr, quando tu correres, quando ele correr. Quando eu partir, quando tu partires, quando ele partir, ok? Então, esses tempos aqui tem que andar em parceria, ok? Então, é aquilo que eu digo assim, ó. Eu comprarei um carro novo, certo? Tá? Quando ou se, né, quando tiver dinheiro, ok? Então, olha só, o que nós observamos aqui, ó? Comprarei. Este verbo aqui está no futuro do presente. Se ele está no futuro do presente, este outro verbo da segunda oração, ele tem que estar no futuro do subjuntivo. Tá? Agora, olha só, vamos ver aqui, o que nós temos mais para dizer deste conteúdo aqui. Sempre que o verbo, não é, da primeira oração estiver no futuro do pretérito, do indicativo,
certo? Eu cantaria, tu cantarias, ele cantaria. Eu correria, tu correrias, ele correria. Eu partiria, tu partirias, ele partiria, certo? Eu seria, tu serias, ele seria. O que vai acontecer com o verbo da segunda oração? O verbo da segunda oração, ele tem que ir para o pretérito. Qual o pretérito mesmo? Imperfeito. Imperfeito, certo? Do subjuntivo. Se eu cantasse, se tu cantasses, se ele cantasse. Se eu corresse, se tu corresses, se ele corresse. Se eu partisse, se tu partisses, se ele partisse, ok? Então, por exemplo, eu vou dizer assim, ó, eu estudaria, mais se tivesse tempo, ok? Então, o que nós temos aqui, ó? Estudaria, ok? Esse verbo está no futuro do pretérito. Se esse verbo está no futuro do pretérito, o verbo da segunda oração, ele tem que estar no pretérito imperfeito do subjuntivo. É aquilo que eu sempre disse aqui, ó. Isso aqui tem que andar junto, ó. Se eu tenho iria numa oração, na outra eu tenho que ter SSE, certo? Isso aqui se chama o quê? Correlação dos tempos verbais. Certo? Então, quando você observar lá numa questão esse título, correlação dos tempos verbais, significa isso, né? A questão, eu vou ter que mobilizar este conhecimento para resolver a questão. Ver se os verbos estão combinando, né? Os tempos dos verbos estão combinando entre si, ok? Então vamos a uma questão aqui, né, que ilustra isso que nós tínhamos colocado, né, explicado anteriormente. Podemos criticar nossas leis processuais pelo número exagerado de recursos à disposição dos advogados. Mas, enquanto as regras forem essas, não haverá o que fazer. Veja a correlação dos tempos verbais. Quando eu for, quando tu fores, quando ele for. Esse verbo aqui em azul, ele está no futuro do subjuntivo. Se ele está no futuro do subjuntivo, o outro tem que estar no pretérito, no futuro do presente do indicativo, né? Então, há a correlação dos tempos verbais aqui. Mais do que a faculdade, os advogados têm o dever de lutar pelo interesse de seus clientes, usando todas as armas da lei. E o Poder Judiciário não pode saltar etapas em um julgamento, nem agir de maneira que desrespeite o devido processo legal. Todos gostaríamos que o processo no Brasil fosse ágil e enxuto. Ó, não tem iria aqui, ó, gostaríamos. Futuro do pretérito do indicativo. Se esse verbo está no futuro do pretérito do indicativo, esse aqui tem que ir para o imperfeito do subjuntivo. Se eu fosse, se tu fosse, se ele fosse. Então, essa correlação desses dois tempos aqui, ela está correta. Vamos ver o que a questão vai me solicitar, né? Aqui. Mantém-se a correção do texto, tornando-o mais adequado à formalidade do assunto com a substituição de a formalidade do assunto, não é? Veja bem, tá? Ele não vai aqui dizer que tenha algo nesse texto que esteja errado, né? Ele vai trabalhar com os níveis de linguagem aqui. Tá? Um juiz, espera-se de um juiz, que mesmo tendo uma linguagem mais simples, como existe esse movimento hoje internacional, inclusive, que começou nos Estados Unidos para simplificar a linguagem do judiciário, mesmo que essa linguagem seja mais simples, ela precisa continuar sendo formal. Certo? Então vamos adiante. Adequar o texto, né, a uma norma a um tipo mais formal. Então vamos lá. Ele quer substituir criticar por criticarmos. Vamos observar aqui. Podemos criticar nossas leis, podemos criticarmos nossas leis. É óbvio que eu não posso substituir criticar por criticarmos, tá? Mas aqui nós temos que saber por quê. Não basta, eu sei que isso fere ao meu ouvido, né? Assim como muitas outras coisas ferem o meu ouvido e estão corretas, inclusive, né? Porque nós usamos a modalidade coloquial da língua portuguesa no dia a dia e a prova vai me pedir a língua culta, a língua padrão. Ok? Então a gente não pode ir só pela questão do ouvido, né? Aqui o ouvido está certo, né? Não pode dizer podermos criticarmos, mas vamos entender a explicação lógica. Por que não pode, né? Podemos criticar. O que nós temos ali
né? O que nós temos ali naquele texto ali, nesse podemos criticar? Nesse texto, nós temos uma locução verbal, nós temos um verbo do lado do outro, né? Então, nós temos ali o que mesmo? Uma locução verbal, certo? O que é uma locução verbal? Uma locução verbal é uma expressão formada por dois verbos, certo? Que equivalem a um verbo apenas. Então, eu tenho dois verbos que equivalem a um só. Podemos criticar nossas leis. Criticaríamos nossas leis. Eu posso tirar o primeiro verbo e ficar só com o segundo. Então, todas as vezes que eu posso substituir dois verbos por um só, eu estou diante de uma locução verbal. Então, a locução verbal, como nós já vimos nas nossas aulas aqui, é isso aqui, ó. Um verbo do lado de outro verbo que equivale, não é? Que pode ser substituído por um verbo apenas. Por apenas um verbo, certo? Esses dois verbos da locução verbal, nós sabemos que não são verbos quaisquer, não é? Este primeiro verbo da locução aqui, ele vai se chamar auxiliar. E o segundo verbo da locução, ele vai se chamar verbo principal. Então, a locução verbal é uma expressão formada por dois verbos que equivalem a um verbo só. O primeiro verbo da locução, este aqui, chama-se auxiliar. O segundo verbo da locução chama-se principal, ok? Chama-se principal. Então, vamos observar aqui o seguinte, ó. Este verbo auxiliar, qualquer verbo da língua portuguesa pode ser auxiliar e qualquer verbo pode ser principal. Geralmente, funcionam como verbos auxiliares da língua portuguesa, né? O verbo ser, o verbo ter, o verbo estar, o verbo haver, o verbo ir. Geralmente são esses verbos ali. No caso do texto, nós temos podemos criticar. Qual é o auxiliar? É o podemos, certo? Existem outros verbos que podem ser auxiliares, tá? Além desses aqui. Mas a maioria das nossas locuções aqui tem esses verbos como verbos auxiliares, ok? Bom, o verbo auxiliar, ele pode estar no tempo em que eu bem entender, tá? Ali podemos, ó, ele está na primeira pessoa do plural do presente do indicativo. Eu posso, tu podes, ele pode, nós podemos, certo? Então ele pode estar num tempo em que eu bem entender, no futuro do presente, no futuro do pretérito, no imperfeito do subjuntivo, enfim, né? Se eu pudesse criticar, poderíamos criticar, né? Eu podia criticar, poderá criticar, poderia criticar, né? Ele pode estar em qualquer tempo, né? Agora você deve ter observado o seguinte, que este aqui pode estar no tempo que eu bem entender, agora o segundo não. O segundo verbo da locução, o verbo principal, ele tem que estar obrigatoriamente flexionado numa forma nominal. E quais são as três formas nominais do verbo? O infinitivo, o gerúndio, certo? E o particípio. O infinitivo, o gerúndio e o particípio, certo? Quando é que o verbo está no infinitivo? Eis aí o problema, não é? Um verbo está no infinitivo quando termina em ar, er ou ir, o infinitivo impessoal. Mas nós temos também o infinitivo pessoal, né? Que é aquele assim, ó, criticar eu, criticares tu, criticar ele, criticarmos nós, criticardes vós, criticarem eles, certo? Então, existe o infinitivo impessoal quando o verbo termina, não é? Em ar, er ou ir, e existe o infinitivo pessoal, que é um infinitivo, né, que pode ser flexionado, tá? Então, por exemplo, quando eu digo assim, ó, eu vou estudar amanhã, eu vou estudar amanhã cedo, certo? O que nós temos aqui? Uma locução verbal. Aqui está o verbo auxiliar, ó, que no caso é o verbo ir, flexionado no presente do indicativo. E aqui eu tenho o verbo estudar, que é o verbo principal, que está no infinitivo impessoal. Vou estudar, né? Para que esse verbo seja uma locução verbal, para que isto aqui seja uma locução verbal, o que tem de acontecer aqui? Eu tenho de poder substituir esses dois verbos por um só. Então, se eu digo eu vou estudar amanhã cedo, eu posso dizer que eu estudarei amanhã cedo. Então, se eu posso trocar os dois verbos por um, ele será uma locução verbal, ok?
certo? E o que vai acontecer na locução verbal? O verbo que vai ser flexionado, certo? Ele vai ser o verbo auxiliar. É este verbo aqui que vai para o presente, para o passado, para o futuro, para o tempo que eu bem entender. Tá? E este segundo aqui, o verbo principal, no caso, ele tem que estar ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio. E no caso do infinitivo, ele tem que estar no infinitivo, o quê? O infinitivo impessoal. Né? Porque o primeiro verbo, que é o auxiliar, ele já foi flexionado. Vamos voltar aqui para a lâmina, aqui, por exemplo. Ó. Podemos criticar. Está aqui, ó, o verbo auxiliar podemos já flexionado. Se eu já flexionei o primeiro, eu não posso flexionar o segundo. O segundo tem que ficar no infinitivo impessoal. Certo? Só vamos concluir aqui a questão da locução verbal, né? Eu também posso ter uma locução formada por um verbo auxiliar, qualquer um em qualquer tempo, e um verbo principal no gerúndio. E eu sei que um verbo está no gerúndio quando ele termina em quê? Em NDO. Então eu digo assim, ó, eu estou estudando demais para este concurso. Eu estou estudando demais para esse concurso. Eu estou estudando que nem um louco para esse concurso. Né? Eu posso dizer assim, ó, eu estou estudando que nem um louco, eu estudo que nem um louco para esse concurso. Então, novamente, eu tenho uma locução verbal com o verbo auxiliar, no caso o verbo estar, flexionado na primeira pessoa do singular do presente do indicativo e o verbo principal no gerúndio, ok? E, finalmente, não é? Eu tenho a locução verbal pode ser formada por um verbo auxiliar qualquer em qualquer tempo e o segundo verbo no particípio. Quando é que um verbo está no particípio? Quando termina em do ou to. Pegado e visto, por exemplo, tá? Então eu digo assim, ó, eu tenho estudado muito ultimamente. Eu tenho estudado muito ultimamente. Eu tenho estudado muito ultimamente é o mesmo que eu dizer que eu estudo muito ultimamente ou que eu estudei muito ultimamente. Certo? Aí tu vai me dizer assim, você deve estar pensando assim, mas pode ser, eu tenho estudado muito ultimamente, porque eu estudei muito ultimamente. Pode, né? São tempos equivalentes, certo? Eu posso trocar todo tenho estudado por estudei. Quando eles perguntarem numa prova se pode fazer essa troca, né? O verbo lá, sei lá, né? Julguei, né? Ele está no pretérito perfeito aqui, né? Se ele perguntar lá no texto assim, julguei, se eu posso substituir esse julguei por tenho julgado, o que você vai marcar? Você vai marcar que isso é verdadeiro. Agora, eles têm que colocar um adendo aí, né? Na alternativa, eles têm que colocar, havendo a ideia de que essa substituição do pretérito perfeito simples pelo pretérito perfeito composto vai acarretar uma ação que acontece no passado, mas que se prolonga até o presente. Eles têm que colocar esse adendo aí. Ok? Mas são tempos que se equivalem. Acredito que agora você tenha entendido definitivamente por que este segundo verbo da locução aqui se chama verbo principal. Por quê? Porque na hora de fazer a substituição dos dois verbos por um só, é ele que irá predominar. E aí você deve, né, me perguntar assim, tá pensando assim, tá, e se eu tenho uma locução verbal com mais de um verbo, não é? Se eu tenho assim, ó, poderia ser criticado, por exemplo, poderia ser criticado, né? Qual vai ser o verbo principal? Qual vai ser o verbo auxiliar? Sempre, não importa o número de verbos que uma locução tenha, o verbo principal ele será sempre o último e os que restarem serão verbos auxiliares. Ok? Certo? Bom, então vamos lá. Acho que acredito que, né, que você deve ter entendido agora que por que, né, que eu não posso substituir criticar por criticar, mas por quê? Porque já flexionei o verbo auxiliar que é podemos e esse aqui tem de ficar no infinitivo. Muito bem? Vamos adiante. Ele pergunta se eu posso substituir forem por foram. Se isso não é, tornaria o texto mais formal. Forem por foram, não é? Você veja aqui, ó, mas enquanto as ações, as regras foram essas, não haverá o que fazer. Fica completamente incoerente, não é? Porque isso aqui está no futuro, não é? Como é que eu vou colocar isso aqui no passado, né? O que nós acabamos de ver? Que o futuro do presente do indicativo, ele combina com o futuro do subjuntivo, que é forem.
Há uma incongruência misturar presente e passado aqui, não tem como, certo? Essa está equivocada. Haverá por haveremos, certo? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Mas enquanto as regras forem essas, não haverá o que fazer. Não existirá o que fazer. O verbo haver aqui está no sentido de existir. De existir nesse caso aqui. E se quando o verbo haver está no sentido de existir, ele é impessoal. Se ele é impessoal, não tem sujeito. Não posso colocar haveremos aqui. Certo? Tá? A não ser que a frase fosse assim: nós haveremos de fazer. Olha só, vamos para essa frase aqui. Nós haveremos de fazer. Eu posso então conjugar o verbo haver, mas o verbo haver não é sempre impessoal. Não, cuidado com essa armadilha. O verbo haver, ele será impessoal, né? Isso já foi visto em aula, mas essa aula é para isso mesmo, para revisar os pontos principais. O verbo haver, ele será impessoal quando ele vai ser impessoal? Está lá na nossa apostila, né? Naquela parte de análise sintática interna, né? Em que a gente deu ali as técnicas, as maneiras de localizar o sujeito. Então o verbo haver, ele será impessoal quando ele estiver empregado no sentido de existir, que é aquele lá, tá? De acontecer ou de ocorrer, certo? Não haverá o que fazer, não existirá o que fazer, certo? Haverá muitos protestos essa noite no Brasil inteiro, ocorrerão muitos protestos no Brasil inteiro, então aí o verbo haver é impessoal. Certo? No sentido de ocorrer também. Houve muitos assaltos naquela rua. Ocorreram muitos assaltos e não houveram. E não haverão muitos protestos. Porque o verbo haver, por ser impessoal, ele não tem sujeito. E o verbo impessoal, por não ter sujeito, ele vai ficar sempre no singular. No singular. Certo? Agora, vamos dar uma olhadinha no verbo haver aqui. Quando é que o verbo haver, ele não será impessoal? Quando é que o verbo haver, ele terá sujeito? Quando ele terá sujeito? Quando? Nós vimos isso em aula também. O verbo haver, ele terá sujeito, né? Quando ele não for empregado no sentido de existir, de acontecer ou de ocorrer. Não é? Aí ele pode ser empregado no sentido de ter, por exemplo, ou no sentido de entender, de julgar, certo? É aquilo que eu digo assim, ó, os alunos haviam feito a prova, tinham feito a prova. Quem é que havia feito? Os alunos, aí tem sujeito, ele vai para o plural. Os candidatos houveram por bem desistir da prova. Os candidatos entenderam, acharam, julgaram por bem entender da prova, não é? Então aqui ele não está no sentido de existir, de acontecer ou de ocorrer. Então aqui ele terá sujeito, certo? Tá? Então aqui, ó, se nós voltarmos para cá para o quadro, ó, tá? Mas enquanto as regras forem essas, não haverá o que fazer. Não existirá o que fazer, certo? Tá? Agora, por exemplo, assim, ó, haveremos por bem fazer tal coisa, entenderemos, julgamos por bem fazer tal coisa, mas aí está no sentido de entender e julgar que não é esse aqui. Então ele tem que ficar mesmo aqui na dele, não é? No singular, bonitinho como ele está ali. Muito bem. Saltar por suprimir. Olha só, e o Poder Judiciário não pode saltar etapas em um julgamento, não é? E o Poder Judiciário não pode suprimir etapas em julgamento. Esse saltar aqui está errado, hein? Não, esse saltar não está errado, mas esse saltar aqui, ele é informal. Se eu colocar a palavra suprimir aqui, fica mais formal, que é isso que ele está pedindo ali, né? Então, acreditamos aqui, né, que a alternativa correta, né, seja esta aqui mesmo. Mas vamos ver a outra. Ele quer substituir gostaríamos por apreciam, não é? Não posso, né? Gostaríamos. Se fosse apreciaríamos, tudo bem, né? Porque se tem iria, né? Se tem SSE aqui, tem que ter I aqui. Então não posso fazer isso.
Né? E outra coisa, todos gostaríamos que o processo no Brasil fosse mais ágil e enxuto, todos apreciaríamos, até dá, né? Até dá, substituir o verbo apreciar, do gostar por apreciar, certo? Aqui não vejo muito problema, mas o problema vai ser a correlação dos tempos verbais que vai ficar errada, uma vez que apreciam está no presente, não é? Do indicativo, e ele deveria estar, não é? No futuro do pretérito apreciaríamos. Então a alternativa correta realmente aqui é a letra D de Dinamarca, ok? Vamos adiante? Está inteiramente adequada a correlação entre os tempos e modos verbais na frase. Mesma coisa. As grandes paixões os moverão, assim para muito perto do desequilíbrio, quando já não o fossem em sua fúria. Inteiramente adequada. Moverão quando já não o forem em sua fúria. Tá? Certo? Para ser fossem aqui tem que ser moveriam. As grandes paixões os moveriam assim para muito perto do desequilíbrio quando já não o fossem em sua fúria. Experimentáramos a certeza de que aquela grande e única alegria não pudesse compensar as muitas tristezas que sobrevieram. Tá? Experimentaríamos a grande e única alegria se não pudesse compensar. Ó, SSE tem que teria aqui. Se desclassificados, tornar-nos-emos alvo da galhofa dos argentinos. E só nos resta esperar que também eles não se classificarão. Não, que eles não se classifiquem. Tá? Esse futuro do futuro do presente do indicativo aqui, ele é um futuro que é mais certo, ele dá mais uma ideia de certeza. Tá? Certo? Eles não se classificaram ainda, né? Não é certo que eles vão se classificar, então, tá? Só nos resta esperar que eles também não se classifiquem. Aí eu teria que colocar que eu classifique, que tu classifiques, que ele classifique, no presente do subjuntivo para dar essa ideia de dúvida de possibilidade, né? Porque a diferença do presente, do modo indicativo para o modo subjuntivo, é que o modo indicativo me dá uma ideia de certeza e o modo subjuntivo me dá uma ideia de dúvida, o que é o caso aqui. Os que nunca vierem a sentir o peso trágico de uma derrota também não seriam capazes. Os que nunca viessem a sentir não seriam capazes, ISSE. Quem se exalta com um simples jogo de futebol, habilita-se também a vir a se exaltar com outros prazeres simples da vida. Vamos ver o gabarito que ele dá aqui. A alternativa correta realmente é a letra E. Ó. Quem se exalta com um simples jogo de futebol, quem se exalta, se habilita também a vir a se exaltar. Tá? Vir a se exaltar é uma locução verbal, vir exaltar, se exaltará. Tá? Certo? Com outros prazeres simples da vida, certo? Tá certinho aqui. Não sei se vocês observam aqui, ó, que esse pronome também tá bem colocado aqui, né? Colocação proclítica, certo? Então a alternativa correta é realmente letra E, certo? Paramos um pouquinho aqui e vamos daqui a pouquinho para o nosso próximo bloco.